Olá, cá estamos nós, ainda em tempo de desejar um bom ano novo para todos que nos acompanham aqui no Persona. E que em 2026 a educação e a cultura sejam cada vez mais valorizadas. Porque afinal é isso, né, que pode fazer a diferença para que a gente tenha um mundo com mais justiça e igualdade. Realmente. O Persona acabou de completar 10 anos de vida. Nesse período, realizamos quase 400 entrevistas, um amplo e diversificado painel da cultura do nosso país. Então, nós resolvemos fazer uma série de programas especiais. Vamos mostrar alguns dos muitos momentos marcantes que fazem parte do nosso acervo. E vamos começar pelo princípio. O primeiro convidado que recebemos no Persona foi Chico de Assis, autor de premiados textos teatrais e que formou uma legião de dramaturgos a partir dos cursos e seminários que ele promoveu durante muitos anos. E o Chico nos contou sobre os seus mestres e compartilhou conosco algumas das suas preciosas reflexões sobre o teatro. Um apaixonado pelos palcos. Dentre as muitas peças que escreveu, Chico é autor de Missa Leiga, um texto contundente que fez um enorme sucesso na década de 70, e um dos atores desse espetáculo era João Acaiabe. Então, nesse primeiro bloco, temos também o Acaiabe, que nos fala um pouco do seu início no teatro e diz um belíssimo trecho dessa peça do Chico de Assis, a Missa Leiga. Você ensinou muita gente. Eu não ensinei. Pelo menos passou o que você aprendeu para... o meu jeitão. O seu jeito. Que seja. E muitos te chamam com razão de mestre. Na verdade, você é aquilo que o Brecht pedia que a gente fosse, que a gente seja. Um eterno estudante. Com quem você aprendeu, Chico? Eu aprendi com muita gente. Nessa coisa do teatro, eu acho que o meu primeiro mestre foi o Antunes. O segundo foi o Boal. Depois o Zé Renato. Com esses três e mais, o Eugênio Kuznet e o Sadi Cabral. Quando eu vim para o Arena, eu tinha Aristóteles na cabeça, porque desde o colégio interno que eu tinha Aristóteles na cabeça, mas eu não conhecia nada de playwright, foi o Boal que me ensinou. Eu não tinha essas habilidades, eu era muito clássico, vamos dizer. Né? Tinha aquelas ideias grandes e tudo, mas... E daí, de repente, eu aprendi com eles. Com o Eugênio Kuznet, eu aprendi muito como ator. Porque Stanislavski, para mim, eram livros. Até eu conhecer o Kuznet. Quando eu conheci o Kuznet, aqueles livros do Stanislavski que eu tinha lidos, eles se transformaram em teatro. Porque eu acho que o teatro não passa para ninguém pelos livros. O teatro passa através de gente do teatro. O teatro é uma relação de mestre e discípulo. Nem professoral é. O novo pega do velho aquilo que o velho conhece e o velho pega do novo aquilo que ele tem para modificar, aquilo que ele sabe para poder saber mais alguma coisa e se atualizar. O teatro é que nem pedreiro. Sabe, eu me considero um mestre pedreiro, que é assim, vem o meia colher, está o pedreiro aqui. Daí ele fala, olha, para misturar isso, tem que misturar tanto de cal, tanto de areia, tudo nas primeiras filas de tijolo. Aí você vai diminuindo o cimento, porque não precisa tanto para segurar, é na base que precisa mais. E isso ele passa para o outro, e de repente o outro descobre que não precisa colocar tal coisa desse jeito e faz de uma outra forma. Aí o mestre apreende aquilo. Essa relação é a relação do teatro. Não é? Quando a gente está fazendo o teatro, quando a gente faz o teatro, é aí que a gente se faz no teatro. Costumam dizer que o palco é um lugar mágico. Não é o palco. Onde o ator pisar, isso se tornará um palco. É o pé do ator que suporta o ator inteiro
que é a magia. É isso que constrói um palco, seja num teatro, seja na rua, seja dentro de um botequim, seja onde você quiser. Aonde o ator pisa, aquilo se transforma num palco. O teatro é uma tribo. É uma tribo que tem os seus caciques, os seus murubixabas, né, os seus feiticeiros, e tem os seus índios todos, essa coisa toda. Somos uma tribo. Eu sempre digo, aonde nós de teatro vamos, seja no Alasca ou na Austrália, a gente vai encontrar gente da nossa tribo. Porque a nossa tribo é mundial. É uma tribo universal. E ela não é uma tribo do tempo presente. Ela é uma tribo que traz à tona os velhos caciques, como Shakespeare, por exemplo, como Molière, por exemplo, como os gregos todos, como Sófocles. Tem uma peça de Sófocles chamada Antígone, que tem uma cena que vem um soldado, e aí o novo rei chega para o soldado e fala assim: o que aconteceu com o corpo do Polinices? Ele falou assim: alguém fez os trabalhos funerais dele. Daí o cara falou: como você deixou fazer uma coisa dessa? Sabe que não podia, eu disse que não podia, essa coisa toda. Aí ele chega para a plateia e fala assim: dizem que a justiça é uma coisa lenta, mas eu nunca vi uma coisa mais rápida do que a injustiça. Eu falo assim: foi Brecht que escreveu? Ou foi Brecht que aprendeu? A cultura brasileira, a cultura americana, a cultura da América do Sul, a cultura brasileira, ela só tem 500 e poucos anos. Ela é uma cultura que está se fabricando, que está se fazendo, que está se desenvolvendo. Então, a gente, como cultura jovem, o lugar da arte é sempre, dentro desse sistema de mercado, uma coisa que o mercado olha com os olhos meio tortos. Só que isso faz parte da infância de uma cultura. Da infância de uma cultura. Quando você vê uma cultura europeia, onde o teatro está lá, instalado, essa coisa toda, ali tem tempo que não acaba mais, tem séculos e séculos, né, de formação cultural. Então, eu acho que esse é o preço que a gente paga, o preço de ser uma cultura jovem. Eu sempre fui o único negro da turma. No ginásio eu era o único negro, na escola, na EAD eu era o único também. Mas é incrível, né, essa coisa de como o teatro recebe a gente, né? Eu falei isso outro dia lá na minha cidade também, com um grupo de teatro amador. O teatro recebe negros, brancos, mestiços, gays, lésbicas. Ele abraça. E também falei isso, que o teatro ao mesmo tempo não perdoa quem o abandona, quem o trai. No teatro eu achei o meu espaço, apesar dessas dificuldades. Aí fui cavando os personagens, as pessoas também, né, foram muito queridas. Quando eu entrei na escola, quando eu entrei no vestibular, né, o Ney Latorraca e a Annali tinham um cursinho de preparação para aula de teatro, para fazer o exame na escola. Porque eu não tinha a menor noção daquelas coisas todas, né? E essas pessoas foram acolhendo
Quando você estava ainda na Escola de Arte Dramática, você foi para Colômbia, num festival em Manizales, né? Isso. E você ainda era um garoto vindo de Pinhal, né? E como é que foi essa experiência? Porque isso também faz parte da tua vida, né? Foi muito bom. Eu entrei no elenco, foi numas eliminações, assim, né? Eu estava no 2º ano, o grupo que estava viajando era do 3º ano, era o Pedro Pedreiro, e aí um aluno que tinha tido boas notas e tal, era o Janot, e o Janot, não sei por cargas d'água que ele não conseguiu ir, e aí sobrou para mim. Mas, gente, eu nunca sofri tanto na minha vida. Foi muito bom, mas eu nunca sofri tanto na minha vida, porque eu não sabia cantar. A apresentação do personagem era uma coisa assim, ó. Vamos comprar bilhetes da Federal, é dinheiro no bolso, é fenomenal. Ai, gente, o que eu sofria para cantar isso. E aí o personagem dançava. Caramba, eu não sei dançar. Só faltava jogar futebol, que eu também não sabia. João, e nadar, né? E nadar. Nadar, é isso. Uma atriz que esteve nessa viagem para Manizales junto com você gravou uma mensagem especial. Vamos ver o que ela diz. Oi, Akayabe, como é que você tá? Sempre essa simpatia, sempre esse sorrisão aberto. Pois é, lembrar um pouco, né, da época da EAD. Eu estava no 3º ano, você no 2º, quando nos convidaram para representar a USP. A EAD já tinha sido incorporada à USP no ano anterior, em 68. E o espetáculo era Pedro Pedreiro, texto da Renata Polottini, direção do Silnei Siqueira. E a gente foi então para Manizales e ficamos lá 12 dias num festival maravilhoso, porque todos os grupos ficavam juntos, participavam de todas as peças. Depois disso a gente se viu bastante, né, nos encontros aí que a nossa carreira propicia. A gente trabalha com uma pessoa e fica muito tempo sem, depois trabalha de novo, e cada reencontro é uma festa. E os meus reencontros com você sempre foram festas para mim. É isso, Akayabe. Gosto muito de você, você sabe disso. Eu também sei que você gosta muito de mim. Tá? Que você seja muito feliz e continue nessa carreira aí gloriosa que você está tendo. Um beijo, lindo. Saudade da Ana Maria. A gente não se vê muito, né? E nesse mundão mesmo a gente trabalha com umas pessoas um tempo, depois você desliga um tempo. Só o nosso que continuou bastante, hein? A gente andava pelos lugares fazendo serenata, né? Cantando aquelas músicas bem suaves e tal. E os caras de lá da República Dominicana cantavam: A luchar, soldado valiente, empiezou a evolução. Era uma coisa muito louca. A gente estava mudando, né? Estava com a ditadura ali, e os caras inauguravam sala com o nome do Che Guevara, botavam o discurso do Fidel Castro. Puxa, eu estava fascinado naquela cidade, fascinado. E a escola, né, era a política, por excelência. Por outro lado, tinha lá um grupo da PUC, que fazia, eu acho que OEA. E esse grupo... Houve até uma confusão numa saída. A gente saiu de Manizales e paramos em Bogotá. E o pessoal de Bogotá estava esperando o pessoal da PUC. E desceu o pessoal da EAD primeiro. Eles deram toda a atenção, assistência com a turma da EAD. E, na verdade, não era para nós.
Era pro pessoal da PUC. Em 72, você fez Missa Leiga, do Chico de Assis. E é uma história legal que eu compartilho, porque assim, eu fiz Unicamp e eu estudei esse espetáculo na escola. E, de repente, eu estava atrás de um cenário com esse homem que tinha feito. Era uma experiência única para mim. Era um musical, né? Era um musical, uma coisa linda. Tem um trecho de Missa Leiga que você costuma dizer em alguns momentos. Você poderia dizer para a gente agora? Você consegue? Claro. Nos acostumamos à morte e ao genocídio, assim como adquirimos vícios gerais, como fumar, beber. Estamos resistentes, intoxicados a qualquer notícia. Esperamos como num jogo, sermos os personagens da tragédia. Aí então nos desesperamos e tomamos providência. Aí então gritamos, mas ninguém nos ouve. Ninguém tem ouvido para essas coisas. Somos vítimas sintomáticas do nosso desinteresse pela vida, pela nossa apropriação sôfrega das migalhas e farrapos da alegria, sobradas do contínuo festim da violência. A solidariedade humana é uma doutrina de condenados à morte, imediatos. O amor é o privilégio dos que vivem sob risco de vida nos andaimes do mundo, sob a marca da fatalidade planejada, marginal. Debaixo das ordens de guerra e destruição, o paradoxo do amor é a nossa própria destruição. Quem entende de perigo é o equilibrista. Quem sabe da felicidade é o recém-afogado no mar. Certas facilidades de sobrevivência, egoístas, pessoais, castram no homem a sua possibilidade geral. O homem está calmo e feliz, à espera de que invadam a sua casa, atirem sobre seu filho e violentem a sua mulher. Eu vejo a cara do Adhemar Guerra falando, isso já aconteceu, só falta perceber. Emocionante, não? Bom, muitos artistas que hoje transitam pela música ou que desenvolveram suas carreiras na televisão e no cinema começaram a sua trajetória artística no teatro. Assunto para depois do intervalo. Voltamos já. Silvio de Abreu é um celebrado autor de novelas de grande sucesso. E Ney Matogrosso é esse cantor inigualável, de personalidade marcante. Mas veja só, os dois entraram na vida artística pelo teatro. E olha só o que eles revelaram aqui no Persona. Quando eu estava no Exército, na minha companhia, tinha um rapaz chamado José Carlos de Proença, que me disse que existia um lugar chamado Escola Dramática de São Paulo, e que ele ia fazer um teste para entrar como cenógrafo. Eu falei, mas como que é essa história? Então é assim, você pode fazer teste, pode ser escritor, você pode ser ator, você vai lá e vê. Eu fui ver como era, e vi que para entrar como ator, tinha que fazer um teste, decorar um texto. E lá falei, eu não vou fazer isso, porque eu não sei fazer isso, vou passar vergonha. Como eu sabia desenhar, falei, eu vou fazer cenografia. E aí ele entrou como cenógrafo, eu entrei como cenógrafo, tinham mais dois, fomos a primeira turma de cenografia da Escola Dramática, formada pelo Flávio Império, né? O que é realmente uma honra, porque a importância da Escola Dramática para mim foi que, pela primeira vez, eu comecei a ver teatro como uma coisa séria, como culturalmente importante, né? Quando eu terminei o curso, 3 anos depois, né? Terminei o curso, o Antunes Filho estava fazendo Veredas da Salvação no teatro, no TBC, né? Eu fiz teste com o Antunes e entrei como ator. E aí eu comecei a trabalhar como ator. Como ator ou como figurante? Não, era ator, tinha papel. Falava. Pede perdão, Manuel. Falava.
Aí, depois disso, apareceu a chance de fazer uma figuração numa peça chamada Círculo de Champanhe, no Teatro Paramount, com uma peça do Abílio Pereira de Almeida, direção do Benedito Corsi, que tinha Rosa Maria Murtinho e Maria Helena Dias, eram as grandes estrelas, que elas, na época, faziam uma novela na Excelsior, chamada Onde Mora a Ilusão, da Ivani Ribeiro. Nós temos um depoimento de uma atriz que acompanhou esses seus primeiros passos no teatro. Vamos ver quem é. Silvio, meu irmão, meu amigo, há quase meio século, não é, Silvio? Eu lembrar coisas sobre você é muito difícil, porque você é que sabe tudo. Você é que esse baú de memórias, quem sabe tudo é você. Mas me lembro de você, claro, entrando na Escola de Arte Dramática para fazer o curso de cenografia. Aí um dia me surpreendi enormemente assistindo no Municipal a Comédie Française, acho que fazendo Porte Royal, que era a peça. Quando assistindo o espetáculo, eu vi você fazendo figuração no Porte Royal. Todos nós na galeria nos manifestávamos, gritávamos, mas vocês não nos ouviram. E a sua carreira de figuração continuou. E um dia você fez uma brilhante figuração numa raçade. Eu estava lá, dando um showzinho. Você fazia um garotinho maluquinho do convento de Charendon. Acho que era isso. Enfim, você vai saber explicar melhor do que eu para o público. Tudo que vier de você vai ser muito mais útil do que eu disser. Beijo, te amo. É muito bom ter amigos, não é? Fala a verdade. Silvio, depois desse início, você foi trabalhar no Ruth Escobar. Além de figurante, é verdade que você acabou até administrando um bar É verdade. no teatro? É verdade. Eu fui fazer no Ruth Escobar, depois de eu ter feito Círculo de Champanhe, a terceira peça que eu fiz foi a Ópera dos Três Vinténs, direção do Zé Renato, né? E aí, lá o Teatro Ruth Escobar, ele tem o teatro, depois tem um porão lá embaixo, né? E eu falei para a Ruth, mas não dá, aqui embaixo não vai ter nada? Ela falou assim, não sei, estou arrumando uma coisa. Eu falei assim, posso fazer um bar aí? E fizemos o bar. A gente comprava chocolate lá na Liberdade, comprava chocolate, Coca-Cola, tudo mais barato no atacado, e vendia lá no intervalo. Um colega seu dessa época, do bar do Teatro Ruth Escobar, falou sobre esse momento na vida de vocês, olha só. Falar de Silvio de Abreu. Nós nos conhecemos na Escola de Arte Dramática, em São Paulo, claro. E eu fazia a parte de interpretação como ator, né? E ele fazia cenografia. Não fomos muitos amigos nessa época. Mas depois nós fomos para o Teatro Ruth Escobar e ali nós nos conhecemos, nós fazendo a Ópera dos Três Vinténs. E a Ruth nos convidou para assessorá-la. E nós ficamos então assessorando a Ruth Escobar. E veio um espetáculo com muito sucesso, Opinião, que era do Boal, com Maria Bethânia. E o Silvio era uma pessoa arrojada. Eu era arrojado, mas ele mais que eu. Vamos fazer um bar que tem um monte de gente, não sei mais o que, lá embaixo do teatro nós fizemos. E começou a dar dinheiro, muito dinheiro, contratamos até pessoas. E a gente corria todo dia para ver a Maria Bethânia cantando Carcará, que todo mundo conhece. E o que eu poderia dizer às pessoas, às nossas vidas, é que o sonho é para ser realizado, é para ser lutado, para ser conseguido. Que sonho não realizado vira pesadelo. E graças a Deus, tanto eu, mas o Silvio, nós continuamos sonhando. E com isso nós tentamos realizar a vida. Meu bonitinho. Saudade. Verdade. Foi isso. Mas e aí? Ainda lá no Teatro Ruth Escobar, você finalmente interpretou um protagonista. Você foi o Anjo Peralta. O Anjo Peralta. Direção de Eloy de Araújo. Como é que você foi parar num espetáculo infantil? Com Ana Maria Dias, fazia a Anja, eu era o anjo. A gente tinha que fazer... Aí, depois da Opinião, a Ruth montou Soraya Posto 2, uma peça do Pedro Bloch com direção do Jô Soares.
E o cenário era uma construção, para se passar dentro de uma construção. E aí o Eloy e eu e o Eloy resolvemos montar uma peça infantil. Aquele negócio, o teatro está parado, vamos fazer alguma coisa, né? Então vamos fazer a peça infantil, pode fazer, vamos fazer a peça infantil. Aí então veio Ana Maria Dias nem tinha feito televisão, não era da Tupi, eu não me lembro direito. Enfim, ela veio fazer e a gente fez isso. Eu era o Anjo Peralta, de Alves e tudo. Continua, né? E ela era a Anja não sei o quê. Essa atriz que você mencionou, que trabalhou com você no Anjo Peralta, relatou um caso curioso que aconteceu nessa peça. Oi, Silvio, tudo bem? Nós fazíamos o nosso espetáculo infantil às 10 horas da manhã no Teatro Ruth Escobar, lembra? Então, nós fazíamos o nosso espetáculo na frente do cenário da peça adulta, a peça principal, que era o Soraya Ponto 2. Num dos domingos, o Benê Silva teve uma festa no sábado e no domingo ele não aguentou fazer o espetáculo. E o teatro estava lotado. O que aconteceu? O Eloy entrou. Ele era diretor, não sabia o texto, sabia um pouco do roteiro e da dinâmica do espetáculo, entrou e nós concordamos, falando, entra e a gente improvisa e vamos embora. E começamos a fazer o espetáculo, nos divertindo muito, improvisando, e aí a coisa foi indo, o público rindo, a criançada participando, aí você resolveu brincar e subiu naquele andaime da peça Soraya Ponto 2. Aí você foi lá em cima, né? Só que esse cenário não estava concebido pelo cenotécnico para receber ninguém lá no último andar. O que aconteceu? Ruiu e você ficou pendurado com as duas perninhas balançando. O anjinho ficou pendurado com as perninhas balançando. E nós lá embaixo, em vez de imediatamente socorrendo você, nós tivemos um acesso de riso. A peça parou, todo mundo ria e até a gente subir e você também se desvencilhar do cenário e descer foi um tempinho. Então foi muito engraçado. Depois até se recuperar e retomar a história demorou um tempo, mas foi muito divertido. Você se lembra bem do Anjinho Peralta, onde você era o protagonista, eu era sua amiguinha Anjinha, e nós estávamos tão jovenzinhos no nosso início de carreira, não é? Um beijo, Silvio. Você sabe que essas recordações equivalem na vida da gente, não é verdade? Pura verdade. O que ela não contou é a dor que dava. Porque se eu fiquei pendurado com as pernas, vocês imaginam o que tinha no meio. Então, essa foi a parte pior. Ô, Silvio, logo depois disso você conheceu o Adhemar Guerra, que te apresentou um outro tipo de teatro. O Adhemar me ensinou uma coisa muito, muito importante, é que você não pode ter vergonha do seu gosto e não pode fazer concessão nem para você mesmo. Quando você dirige, eu acho que ele tem toda a razão e até hoje eu acho isso. Quer dizer, quando eu estava na escola de dramática, tinha um problema assim. A época era a época do cinema novo, né? Era a época do intelectualismo, do anos 60 e tudo mais. E eu gostava de chanchada da Atlântida. Entende? Então, gostava da Ângela Maria. Eu gostava de nada que eles gostavam. Tudo diferente. Eu não sou uma pessoa errada, né? Eu sou uma pessoa que tem um gosto aonde tudo isso se mistura. E aí a minha carreira toda, tudo que eu fiz em televisão, mesmo em teatro, em cinema, tem a ver com essa mistura. E foi dessa mistura toda que saiu um estilo, que é o estilo que eu desenvolvi na televisão. Ele, para mim, foi imprescindível. O Ney é uma das maiores paixões da minha vida. Eu conheci o Ney, eu tinha 14 para 15 anos de idade, na peça Dom Scott Mulamanca. E seu fiel companheiro Zé Chupança, em São Paulo, foi minha estreia no teatro. O Ney estava chegando de Brasília, em 1972. O Ney é um dos maiores artistas da história do Brasil de todos os tempos. Além de ser um artista completo e absurdamente talentoso, ele é uma das pessoas mais maravilhosas, é um dos melhores e maiores seres humanos que eu conheci toda a minha vida.
O Ney é amoroso, iluminado, é uma grande estrela, é uma grande alma. Onde ele chega, ele ilumina, ele alegra o coração das pessoas. Nos shows, ele alegra o coração das pessoas. Na vida, ele cuida das pessoas. Eu tenho mesmo admiração e mais, eu tenho uma paixão pelo Ney. Ney, muito obrigada pela tua amizade e eu espero que você tenha muita saúde e uma longa vida. A tua existência justifica a minha. Muito obrigada por existir. Oh, meu amorzinho. Lembro dela com uma criancinha chegando. Sabe, não existia um papel para ela, mas todo o elenco ficou tão apaixonado por essa criaturinha quando ela chegou, que era uma criança, que inventaram um papel, inventaram um duende para ela estar na peça. Eu amo a Lucélia. Aí, muitos anos mais tarde, esse seu lado ator seria exercido também no cinema. Mas foi a Ana que me procurou. Ela disse assim, Ney, eu tenho um personagem para você e eu quero que ele tenha esse seu olhar. Eu disse, que olhar? Disse assim, você tem um olhar mau. Eu disse, Ana, credo, sabe? Eu tenho um olhar mau. Disse assim, você tem um olhar assim que... Eu disse... Tá, eu não sei, tá. Então você fala o que você quer, eu vou fazer, sim. E aí fui fazer, adorei fazer cinema. Então eu fiquei apaixonado por cinema, fazer cinema. E fez vários filmes já, né? Já fiz vários. E nesse especificamente eu era assim um irmão incestuoso da Xuxa Lopes. Nós éramos apaixonados um pelo outro, sabe assim? E tinha uma cena, olha que coisa louca. Eu já era cantor, já fiquei na frente de multidões. Uhum. Mas tinha uma cena que era dentro de um fundo de poço, que tudo as coisas da Ana são assim, né? Tudo... E aí tinha que ficar todo mundo nu dentro daquele poço. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer uma cena pelado aqui? Sabe? Aí eu olhei para o lado, tinha uma mulher grávida, uma atriz grávida, fazendo um tricô, um crochê nua, não estava nem aí para o mundo. Eu disse, bom, vou também. Né? Tá, tudo bem, então não é um problema, ninguém vai ficar me reparando. Aí, vou contar uma coisa agora, não sei se eu posso nem falar, senão vocês cortam. Pode. Tinha uma cena que lá no delírio do personagem, a gente se encontrava no fundo desse poço e a gente se abraçava nu. Quando a gente se abraçou, eu fiquei excitado. Aí eu fiquei numa vergonha. Aí veio alguém, rapidamente me jogou uma toalha para eu me enrolar. Eu disse, meu Deus, que vexame, sabe? A vergonha que eu fiquei, sabe? Mas eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha, sabe, me encostado em alguém publicamente, assim, na frente de várias pessoas. Nós temos um depoimento aqui para você, mais um, olha só. Ney Mato Grosso, uma estrela guia, um brilho no meu trabalho em cinema, meu ator muso, isso é você, um gênio da performance, um gênio do canto, o melhor do mundo. É só isso que você é, Ney, o melhor do mundo. Tá, meu querido, te amo muito. Você é um antídoto contra a mesmice. E seu trabalho em Luz nas Trevas, o Bandido da Luz Vermelha, né, a volta dele, esse filme histórico de Rogério Sganzerla, foi um grande presente. E ele queria você, né? Ele queria você. Um grande amor por você, é isso. E muita felicidade, viu, meu querido? Um beijo de amor mesmo. Minha alma Amo a Helena. Toda vez que ela quiser fazer que eu trabalhe com ela, eu trabalho.
Olhando ali, você tem realmente um olhar bravo ali, um olhar... É mesmo. de gente Não, mas brava. ali ele era revoltado. Né? O bandido estava revoltado ali, sabe? Naquela cena, né? Que você fala da interrogação, né? Ele estava dizendo que ele ia fugir dali. Voltando um pouquinho lá para trás, você fez A Viagem com a Ruth Escobar. Foi um Sim. espetáculo grandioso. Como é que foi? Com o Celso Nunes dirigindo, um espetáculo com 70 atores em cena, uma banda maravilhosa que tocava a trilha ao vivo, banda essa que tocou com a gente no Secos e Molhados. Porque eu vim para São Paulo já para fazer os Secos e Molhados. E como não tinha dinheiro na história, eu fiz 3 peças de teatro nesse tempo que a gente ensaiou, né? 2 artistas vitoriosos em suas carreiras. No próximo bloco, mais algumas histórias de cantores que tiveram o teatro em suas vidas. Voltamos já. No bloco anterior, tivemos o Silvio de Abreu e o Ney Matogrosso falando do início das suas carreiras no teatro, antes de seguirem outros rumos na vida artística. Mas o teatro foi importante também na vida de Ana Canhas e Edson Cordeiro, 2 vozes marcantes do nosso meio musical. E olha só o que eles nos contaram. Minha mãe foi lá comigo fazer teste, porque eu era menor de idade, e eu descobri que precisava de atores e bailarinos para usar as máscaras, né? No Maurício de Souza, na empresa que tinha um departamento de teatro. E fiz o teste. E aí passei no teste e fui o Chico Bento. Foi a primeira vez que andei de avião na minha vida, né? Foi a primeira vez que eu viajei pelo Brasil com uma trupe. E era maravilhoso, porque aquela máscara, a gente tinha que ter uma expressão corporal, a gente falava com do pescoço para baixo. Porque aquela máscara só piscava, tipo um capacete de moto, você fazia assim... E tinha alturas do olho que davam diferentes expressões e toda a expressão corporal que você tinha que ter para falar palavra por palavra do que a gravação tocava, né? E foi uma grande escola para mim, porque eu adorava mímica, eu era fã da Denise Stoklos e do Marcel Marceau e entendi que aquilo ali também ia me ensinar muita coisa que eu uso até hoje. Edson, por volta dos 18 anos, você vai confirmar isso, você estreou no palco numa ópera rock, que era um gênero que estava muito em voga naquela época, né, naquele tempo. A gente tem um depoimento de alguém aqui, para depois você comentar. Tá bom. Nossa, falar da relação de mais de 30 anos com o Edson Cordeiro pode dar uma minissérie. A gente se conheceu em 84, ele foi à minha casa para eu ouvi-lo cantar para um musical que iríamos fazer, que era o Amapola, e eu costumo dizer que quando ele abriu a boca para cantar, o meu queixo caiu. E desde então nós tivemos uma relação artística e fraternal intensa, louca, duradoura. São muitas emoções, a gente viveu muita coisa nos palcos, e de arrepiar. Excuse me, Maria Carla, você acaba de bidu, 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 saiam, kiri, 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 decanaua. Tenho muito a agradecer porque me deu a oportunidade de criar muitas coisas junto com ele. Ele era aberto às ideias, ele trazia muitas ideias. Enfim, Edson Cordeiro, mais uma vez te amo, muitas saudades e torcendo muito sempre por você. Grande beijo. Tchau. Be quiet. Meu Deus, Miguel Bramonte, né? Eu falo assim, eu comecei minha carreira de cantor, a ópera rock Amapola, nessa data eu tinha de 17 para 18 anos,
Eu lembro que eu falei, meu Deus, agora que eu consegui um emprego no teatro, se eu servir o exército, eu não vou poder fazer. Eu lembro disso, por isso que eu lembro das datas. Essa data eu não esqueço. E ele fez toda a música, era uma ópera rock inédita. Miguel Briamonte, um dos maiores músicos desse país, fez toda a música desse musical. E eu fui na casa dele, eu lembro, e com Abel Rocha, que era o maestro, cantar, fazer vocalize, ele começou a tocar. E a partir daquele momento, eu comecei a trabalhar com ele e nunca mais parei. Trouxe ele para os meus primeiro, segundo e terceiro discos, né? Disco, ele fez toda a produção. A gente tem mais um depoimento para Deus você, é vamos mais. ver quem é. Edson Cordeiro. Como eu gosto de você, cara. Como eu gosto de você. Como eu gosto desse ator incrível que você é. Desse cantor maravilhoso. Senhor absoluto, dono absoluto da voz, faz o que quer, o que não quer, o que deve, o que não deve. Enfim. Diz uma coisa para mim. Eu estou enganada. Ou há um tempinho atrás você fez um musical como ator e cantor, obviamente, dirigido por Antônio Bujan? Diz para mim. Um beijão, querido. Beijo, meu amor. Obrigado, gente. Que delícia. Antes de falar do Antônio Bujanra, falar que a Clarice Bujanra, ela faz parte da minha vida, porque a primeira vez que eu apareci na televisão na minha vida, fiz alguma coisa, foi na TV Cultura, no programa É Proibido Colar. Eu não sei que ano foi isso, eu era muito menino. E a minha escola foi convidada para participar do programa e eu fui fazer mímica. Eu fui fazer um número de mímica. E eu fiz, e ela me chamou depois e falou... Desculpa, eu tenho que ser alemão nessas horas, mas eu não sou alemão, eu não consigo segurar a emoção. E ela falou, você tem algo especial, você deveria insistir, fazer alguma coisa com a arte, você é muito bom, você é especial. Foi a primeira pessoa, Clarice Bujanra, a me despertar. Percebeu? Percebeu o artista em mim. Ela percebeu que tinha uma coisa, algo que eu deveria desenvolver. E eu fui atrás. Depois desse dia, eu fui atrás. Falei, eu vou tentar. E, nossa, ela é tão importante. Ela nem sabe que é tão importante para mim, mas ela é. E depois, eu fui encontrá-la anos depois, fazendo o musical Hair. E que passaram vários diretores, mudaram alguns. E, por fim, era Clarice Bujanra, coreografia, e Antônia Bujanra, direção. Então, essa é a minha faculdade de teatro, né? Trabalhar com essas pessoas maravilhosas, né? Aí aparece um grupo teatral renomado que te leva pelo mundo num espetáculo grandioso e de enorme sucesso. Mas olha só quem conta isso pra gente. Edinho, meu querido, que saudades, que bom que você está aqui no Brasil. Mas olha, esse tempo que eu tive o privilégio de trabalhar com você foi extraordinário. Até hoje eu sonho com a cena inicial, você descendo do pássaro, o urdimento, você cantando, abria o espetáculo, você colocava o espectador num estado de graça que permanecia durante o espetáculo inteiro. Então era incrível. E um outro momento era quando você cantava o Cold Genius, uma música do século XVI, que inclusive você sugeriu. Olha, eu fico arrepiado até hoje, lembrando você cantando o Cold Genius. Até vou fazer um pedido, quando você estiver no estúdio, dá uma palhinha, mesmo a capela, do Cold Genius. Dá uma palhinha, eu vou estar ligado. Beijo, Edinho. Só o Cacá pra mim fazer isso. Que coisa linda. Gente, que coisa que linda. emoção, que emoção, que emoção. O Cacá, meu Deus, outro professor, outra faculdade. Né? Eu fiz várias faculdades, porque trabalhar com o Ornitorrinco foi uma grande escola. E o Cacá,
assim, quando proibiram o Teledão, a peça que ele estava fazendo, o Xaxá contou aqui, eu vi, teve uma manifestação, assim, vários artistas foram convidados a participar de um protesto no Teatro Ruth Escobar. E eu fiquei sabendo e fiz um grupo, assim, com 2 percussionistas e uma bailarina, vamos fazer uma performance lá para participar. E quando chegou ao momento, eles não queriam mais participar, ficaram com vergonha. E eu fiquei sozinho. Gente, eu estou sozinha aqui, foram todos embora, os músicos foram embora. E eu falei, vou fazer como eu faço na rua, vou chegar lá e vou cantar. Aí estava todo o ornitorrinco lá, e um público, a casa cheia, e fiz aquilo que eu sabia fazer na rua, cantar, simplesmente cantar a capela, como fiz aqui agora. E isso também ficou na memória dele. E uma amiga que foi convidada para fazer o espetáculo falou, tem um Edson Cordeiro, aquele menino que canta na rua, você não quer... Vamos conversar com ele. Ele me chamou na casa dele e eu assisti o filme da Ariane Mouchkine sobre Molière e falei, e toca essa música. E eu falei, Cacá, eu canto essa música. Ai, você canta, então vamos colocar numa cena. E foi uma escola, o Cacá me levou para o mundo, o grupo Ornitorrinco, esses atores me ensinaram tudo que eu uso até hoje. Ai, que emoção. Muito obrigado, Cacá. Sou muito agradecida ao Cacá Rossé. Agora, em que momento você tomou a decisão de deixar o teatro e embarcar de vez na sua carreira musical? Ai, que tá um bom momento para pedir desculpas para o Cacá. Não desculpas, mas o Cacá foi tão generoso, porque enquanto eu fazia o Doente Imaginário, do Molière, com o Ornitorrinco, eu conheci o meu empresário, que é um jornalista, é um jornalista, né? Que fui apresentado, que nunca tinha trabalhado com cantor, com música. E ele me conheceu, o Jackson Bezerra, e ele falou, vamos trabalhar, você como cantor, você tem que decidir, no Brasil não dá para fazer tudo. Ele já tinha esse estigma, né, que ou você canta ou você atua, né, que deve existir ainda um pouco. E ele falou, você quer ser cantor? Então vamos ser cantor. Aí eu comecei a divulgar meu trabalho e fazendo ornitorrinco. Eu estava em Nova York, no Orelhão, falando com o Jackson. Falando, se você estivesse aqui, você faria isso, você tem que decidir, Edson. E teria a possibilidade de eu fazer Sonhos de uma Noite de Verão. Talvez até o Puck, não sei. Estava assim uma ideia de poder fazer. E eu falei, Jackson, tá tão dando certo aqui no ornitorrinco, tudo tão maravilhoso. Eu falei, não, tem que decidir. Aí tive que pedir as contas no meio de uma temporada, né? No meio. A temporada já ia há muito tempo, mas eu não pude ficar. E eu falei, Cacá, desculpa, eu tenho que ir embora. E ele foi tão maravilhoso, Cacá, porque ainda era o tempo que se precisava de aquele release de papel. E o Cacá deu um depoimento sobre mim ainda muito importante, muito bonito, mesmo eu tendo largado o ornitorrinco no meio do caminho, né? Mas foi isso. Agora, nessa questão da sensibilidade, por exemplo, você foi estudar numa escola onde você sofreu muito bullying, mas, ao mesmo tempo, provocou uma revolução dentro do colégio. Sim. A partir do teatro. Sim. Fala um pouco sobre isso. Vocês pesquisaram a minha vida para valer, né? A gente o roteirista está de parabéns. Verdade, é uma história muito curiosa. Eu sofri um bullying muito curioso na escola. Eu tinha fama de namorar meninas na escola. E, curiosamente, eu realmente tinha relações afetivas com algumas colegas, amigas, né? Minha primeira experiência sexual foi com uma mulher. E aí escolho o teatro, e a minha escola não tinha aula de teatro. Isso é que eu acho que é o mais curioso. Então, a gente começa um grupo independente de teatro, onde eu começo a escrever os textos, pego os amiguinhos do meu irmão, os convido ali para a gente formar um grupo, e a gente resolve montar uma peça que era uma crítica ao Jornal Nacional, era uma sátira ao Jornal Nacional. E foi um sucesso tremendo na escola. Apresentamos durante a Feira de Ciências e eles resolveram derrubar a Feira de Ciências para instituir um festival independente que eles chamavam de Festival Internacional de Teatro da Escola Dons. Eu achava maravilhoso. E aí, no ano seguinte, apareceram tipo 10 grupos de teatro independentes, fazendo seus textos, crianças diversas, e foi uma revolução. Eles acabaram com a Feira de Ciências e colocaram esse festival de teatro. E aí entra o passo no vestibular da FUVEST. O teu projeto inicialmente era ser atriz? Não, nunca foi.
Nunca foi. Eu não tenho talento nenhum para ser atriz. Há controvérsias. Nós vamos ver, vamos falar sobre isso daqui a pouco, que há controvérsias. Cara, eu não tenho mesmo, assim, eu sou muito dura, é terrível. Quando eu tenho que falar um texto, assim, eu não sei o que é. A música é muito espontânea para mim, a melodia, e o texto é uma coisa que parece que não é crível para mim. Eu acho que é uma própria autossabotagem de, tipo, não sou capaz de fazer isso, porque sou cinéfila, eu amo Ana Magnani, Liv Ullmann, essas atrizes. Então eu fico, gente, mas não encontro um senso muito da realidade. Na música eu encontro muito o senso do crível. Mas aí você estava em artes cênicas. Mas eu fazia a licenciatura em educação artística, eu não fazia o bacharelado para interpretação. Então, eu tinha assim, eu vou confessar para vocês aqui, acho que eu nunca falei isso, mas eu não era feliz nessa escolha, mas era a escolha menos pior para mim. Tipo, me parecia um plano muito maravilhoso trabalhar com educação e trabalhar com crianças. E como eu tinha tido a experiência da escola de teatro e eu tinha vivenciado como o teatro era revolucionário no coletivo, eu direcionei, bom, eu vou fazer isso. Só que aí eu descobri a música e tudo mudou. E aí na ECA tinha o Teatro Laboratório, o famoso Teatro Laboratório, e eu descubro que nunca havia sido feito um show no Teatro Laboratório. E eu, muito louca que sou, pensei assim, vou fazer. Fui no Finasa, a instituição que empresta dinheiro para as pessoas, peguei R$8.000 em 2005, uma fortuna, eu que não tinha onde cair morta, fiz uma dívida de 1 ano, botei um PA naquele teatro, fiz um vestido branco salpicado de estrelas, junto com o Rafa, que era da cenografia lá da ECA, e montamos um musical para homenagear a Elis. E eu cantava os lados Bs da Elis. Eu cantava Vida de Bailarina, Morro Velho, canções que não estão entre as mais conhecidas. E foi um grande sucesso. Causei uma bagunça lá, fila em volta do teatro durante 3 semanas. Foi maravilhoso. E foi ali que eu acho que começa assim... Talvez eu não seja só uma cantora dos bares, talvez eu vislumbre uma vida como artista mesmo. Um horizonte mais amplo, né? Agora, a gente tem alguns depoimentos para te mostrar, Ana. Meu Deus. Olha só o primeiro. Quando a Ana entrou na minha sala com um projeto, pedindo para que eu a dirigisse, e o projeto era uma homenagem a Elis Regina, aceitei na mesma hora, porque eu sou apaixonado e sempre serei por Elis Regina. Aí nós sentamos, começamos a discutir o espetáculo, e a primeira coisa que nos veio à cabeça foi: vamos nos basear em falso brilhante. O que representa o falso brilhante? O que é o símbolo do falso brilhante? Na nossa cabeça era o vestido branco com as estrelinhas prateadas. Foi feito o vestido branco com as estrelinhas prateadas. Mas gostaríamos de acrescentar outras coisas, como uma guirlanda de flores de papel crepom muito colorida, uma capa de retalhos colorida, que ela ia trocando à medida que o espetáculo ia se desenvolvendo e dependendo da música que ela estava cantando. Aí aconteceu uma coisa comigo que eu não conseguia resolver na minha cabeça. Por que aconteceu aquilo? Eu chorava muito nos ensaios. Aí, passado um pouco, eu assisti um documentário sobre a Miriam Muniz. E ela dizia que ela chorava na plateia porque a Elis Regina cantava para ela. Ana, você cantava para mim. Então, Ana, eu quero te agradecer pelo resto da minha vida. Foi um grande encontro. Eu acho que você tem que seguir em frente sempre e ter muito sucesso. Deus te abençoe. Um beijo. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Eu emocionei. Rafa é uma pessoa muito importante lá na Escola de Comunicações e Artes, nas artes cênicas, e ele entrou nessa loucura comigo. Tipo, vamos fazer um show no Teatro Laboratório, vamos homenagear a Elis Regina, vamos se inspirar no Falso Brilhante, que eu nunca tinha visto, e Rafa já tinha visto algumas vezes, e ele costura o meu vestido à mão e entra nessa loucura, e foi um momento muito marcante, até hoje, isso já faz quase 20 anos, e até hoje as pessoas falam desse show para mim e eu fico emocionada, porque o Rafa foi o meu primeiro parceiro de tantos que eu tive ao longo da vida, os loucos que eu costumo dizer que entram na viagem de fazer coisas loucas, realizar o que, né, isso, emprestar dinheiro,
Eu lembro que o ECAD bateu na porta querendo mais dinheiro e a gente não cobrava ingresso. Então eu falei, ECAD, eu não tenho mais um puto, assim, não dá, eu quero só cantar e tal. Então, é um momento muito bonito, assim, onde eu entendo, e os professores diziam para mim, vai embora daqui. Tipo isso que ele falou agora. Vai cantar, sua vida é música. Quand il me verra dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit d'amour, d'amour, d'amour de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, ruiné par des bonnets, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la juré pour la vie. Muito bem, por hoje é só. Na semana que vem vamos continuar comemorando os 10 anos de existência do Persona com mais alguns momentos marcantes desses nossos convidados muito especiais. E nós começamos o programa com o mestre Chico de Assis, que sempre nos emociona com seus pensamentos sobre o teatro. E é com ele que vamos encerrar o Persona de hoje. Até a semana que vem. Eu sempre costumo dizer que um dia o sol vai esfriar. Quando o sol esfriar, as pessoas vão querer mudar de planeta. Então elas vão pegar, construir naves e vão voar para esse outro planeta que será descoberto em algum lugar, parecido com a Terra. Só que no dia que for sair a primeira dessas naves, vai haver um grande espetáculo para a Terra toda, feita com satélites, feita com uma coisa maravilhosa. Só que a peça será Hamlet. Porque até essa data o homem não terá resolvido os enigmas de Hamlet. Então eu penso que alguma coisa no teatro tem o sintoma do eterno.